Depois de praticamente morrer em um confronto com criminosos, um policial é transformado em um robô como uma nova ferramenta na luta contra o crime. Lançado em 1987, dando origem a uma franquia de sucesso, confira 30 curiosidades sobre o filme Robocop, o policial do futuro. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O roteirista Edward Neumeier teve a ideia de criar um filme com policiais robôs enquanto trabalhava no estúdio da Warner Bros. Durante as filmagens de Blade Runner. Ao mesmo tempo, Michael Miner trabalhava em um roteiro intitulado Super Cop sobre um policial gravemente ferido que se torna um policial cibernético. Os dois combinaram suas ideias para criar o conceito de Robocop. Os roteiristas tiveram dificuldades em encontrar um estúdio até que a Orion Pictures aceitou produzir, sendo apresentado como uma versão futurista de O Cavaleiro Solitário, com aspectos como o giro da arma e o personagem principal sendo morto por bandidos, retornando para se vingar. Os trejeitos de Robocop e sua ação obstinada foram inspirados no personagem Juiz Dredd, um policial de histórias em quadrinhos criado no Reino Unido. Para a direção, Alex Cox foi considerado após seu trabalho em Rappleman: A Onda Punk, mas recusou. Kenneth Johnson também foi considerado devido à minissérie Os Extraterrestres no Planeta Terra, mas também recusou, chamando o roteiro de mesquinho, feio e ultraviolento. O cineasta holandês Paul Verhoeven foi abordado para a direção, mas ele acabou jogando o roteiro no lixo depois de lê-lo pela primeira vez. O estúdio enviou uma segunda cópia e quando sua esposa leu o roteiro, ela o convenceu a fazer o projeto. O diretor aparece no filme em duas cenas. Seu rosto aparece como um dos criminosos procurados no sistema utilizado por Robocop e o próprio diretor aparece rindo loucamente na cena da discoteca. Verhoeven originalmente queria fazer mudanças no roteiro de Robocop, com uma ideia de Murphy se envolver em um caso com Annie Lewis antes de sua execução. Neumeier e Miner conseguiram convencer o diretor a não fazer tantas mudanças e essa ideia foi descartada. Rutger Hauer, Armand Assante e Michael Ironside foram considerados para o papel de Alex Murphy. A Orion, que tinha acabado de lançar o sucesso O Exterminador do Futuro, estava interessada em Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger acabou sendo considerado volumoso demais para o traje de Robocop. Na busca por um ator mais leve, Verhoeven escolheu Peter Weller, após vê-lo em As Aventuras de Buckaroo Banzai. Weller acabou desistindo de atuar em King Kong 2 para aceitar o papel. Kurtwood Smith tentou o papel de Dick Jones, mas o diretor achou o ator semelhante ao comandante alemão Heinrich Himmler e o escalou para o papel de Clarence Bodicker. Smith até usava óculos redondos de armação metálica, semelhantes ao de Himmler. Ronny Cox foi escalado para o papel de Dick Jones porque o diretor queria contrapor a imagem de mocinho que Cox tinha em filmes, como em Tira da Pesada. Stephanie Zimbalist foi considerada para o papel de Lewis. Ela trabalhava ao lado de Pierce Brosnan na série Jogo Duplo, que estava para ser cancelada, e a atriz estaria livre para atuar em Robocop. Com os rumores da possível escalação de Brosnan para interpretar 007, a série teve aumento de publicidade e foi renovada, impedindo-a de tirar a folga necessária para as gravações de Robocop. Nancy Allen acabou ganhando o papel. Embora o filme seja ambientado em Detroit, o horizonte da cidade não parecia futurístico o suficiente. Com isso, a produção ocorreu em Dallas, onde as temperaturas do verão regularmente ultrapassavam os 37 graus. A entrada para o prédio da OCP no filme é, na verdade, a entrada da Prefeitura de Dallas, onde foi realizado um extenso trabalho de edição para fazer com que o prédio ficasse maior. O traje do Robocop foi inspirado no quadrinho japonês O Oitavo Homem e no primeiro Space Cop, e acabou sendo a coisa mais cara do set. 6 trajes completos custaram $1 milhão, sendo 3 projetados com danificações.
A demora na produção do traje fez Peter Weller ensaiar sem o figurino na pré-produção com o professor de mímica Mooney Akin, criando maneiras apropriadas de mover seu corpo enquanto estivesse com o traje. Mas quando o traje ficou pronto, ele era mais pesado do que eles esperavam e as filmagens foram interrompidas por 3 dias enquanto os novos padrões de movimento eram elaborados para que Weller pudesse se sentir confortável. As dificuldades com o traje e o tempo de 6 a 11 horas para conseguir vesti-lo fez o Weller sair da produção por um tempo e quase foi substituído por Lance Henriksen, que acabou recusando e o Weller retornou. Devido ao calor em Dallas e o peso do traje, era necessário ter dutos de ar-condicionado apontados para o ator, soprando ar gelado a cada 20 minutos. As mãos de espuma de borracha dificultavam para ele segurar qualquer coisa, como na cena em que Robocop pega um jogo de chaves de carro que exigiu um dia inteiro de filmagem e cerca de 50 tomadas antes que o ator conseguisse segurar. Com o volume do traje, não era possível gravar cenas do Robocop entrando ou saindo do carro, apenas com ele se dirigindo ao carro e sua perna saindo do veículo. E quando o personagem é mostrado dentro do veículo, Weller não usava calças e apenas a parte superior do traje. O capacete do personagem atrapalhava a visão e a audição de Weller. O ator afirmou que a cena mais difícil de gravar foi a que ele desce a escada na discoteca. A cena de reféns na prefeitura foi baseada em uma situação real de 1978. O ex-vereador Dan White teve várias pessoas como reféns enquanto exigia seu emprego de volta antes de assassinar o prefeito de São Francisco, George Moscone, e o supervisor Harvey Milk. A visão infravermelha de calor era de baixa tecnologia na época, e para a cena da prefeitura, os atores foram pintados com tinta corporal fluorescente e uma luz negra foi exibida sobre eles. O diretor precisou submeter o filme 12 vezes à Motion Picture Association até superar a classificação X e conseguir uma classificação R, devido às várias cenas consideradas extremamente violentas e gráficas. A associação pressionou para cortar a cena do executivo do escritório, vítima de uma falha no robô ED-209. O diretor conseguiu convencer que a cena permanecesse após mostrar a aprovação de um público teste. A cena foi inspirada em reuniões cansativas que Neumayer teve e a crueldade da vida do mundo corporativo. A horrível morte de Emil com o choque de um carro após ser exposto a um lixo tóxico também foi motivo de desentendimento com a MPAA. A cena foi uma homenagem ao próprio maquiador e figurinista do filme Robbie Bottin, que havia trabalhado no filme O Incrível Homem que Derreteu. Foram utilizadas próteses de látex flácidas para dar uma aparência da pele derretendo e um manequim criado e projetado de forma que a cabeça explodisse com o atropelamento. Também foram utilizados balões cheios de sobras de comida que eram jogados no para-brisa. A tortura de Alex Murphy antes de se tornar o Robocop precisou ser editada para chegar aos cinemas. A cena não seria filmada originalmente devido ao orçamento, e isso só aconteceu após o fim da produção, quando o diretor abordou o estúdio com as informações e receberam mais dinheiro para filmar a cena em um depósito em Los Angeles. Robocop, o policial do futuro, contou com um orçamento de cerca de 13 milhões de dólares, arrecadando mais de 53 milhões nos cinemas. O filme foi indicado ao Oscar de 1988 nas categorias Melhor Som, Melhor Edição e Melhor Edição de Som, ganhando este último. Robocop se tornou uma franquia com as sequências Robocop 2, lançado em 1990, e Robocop 3, lançado em 1993, e com Robert John Burke assumindo o papel principal no lugar de Peter Weller. Foram criadas histórias em quadrinhos do personagem publicadas pelas editoras Marvel, Dark Horse Comics, Avatar Press, Dynamite Entertainment e Boom Studios.
Na TV surgiram duas animações, Robocop em 1988 e Robocop Alpha Commando em 1998, e duas séries live action, Robocop de 1994, produzida pela Fox e CTV, e Robocop Prime Directives de 2001, produzida pela Fireworks Entertainment. Um novo filme do personagem foi lançado em 2014, sendo um reboot do filme de 1987 e dirigido pelo brasileiro José Padilha, com Joe Kinnaman no papel principal. O filme arrecadou mais de 240 milhões de dólares diante de um orçamento de 100 milhões. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e confira outros vídeos do canal como os que estão aparecendo na tela. Um grande abraço e até mais!